E para falar sobre o dia de hoje, essa festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, eu convido aqui o Padre Ulisses para conversar conosco. Padre, seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero. Como é bom a gente se colocar na atitude de Maria, de servos também, não é mesmo? Exatamente, Bianca. Bom dia a todos aqueles que acompanham o seu programa. Creio que cada festa de Nossa Senhora tem uma significação, né? E traz ao mesmo tempo uma mensagem para a nossa vivência, porque Nossa Senhora não está para ser admirada, ela está principalmente para ser imitada. Fazer o caminho de Maria é a certeza de chegar ao verdadeiro Jesus, da gente não se enganar, né? Então tem mais essa festa chamada Apresentação de Nossa Senhora. E Padre, para a gente poder entender exatamente o que é essa festa da Apresentação de Nossa Senhora no templo, eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho. Você sabe que muitas festas foram surgindo mais da devoção, do carinho, do afeto dos cristãos por Nossa Senhora. Evidentemente, normalmente, os homens, meninos, eram apresentados ao templo, até mesmo para serem resgatados, como foi Jesus, né? São José levou lá um par de rolinha e ofereceu à criança, ela foi devolvida para que ele criasse aquela criança chamada Jesus. E talvez por analogia, mais tarde, muito mais tarde, já lá pelo século III, né, surge um chamado Evangelho Apócrifo de São Tiago. E Evangelho Apócrifo são aquelas novelas que foram escritas depois que todos os apóstolos já tinham morrido, no final do século I, tinham morrido, e pronto, resolveram alguns escritores, ghostwriter, colocar o nome de um apóstolo e ele escrevia o que havia na cabecinha dele. E a partir desse evangelho que vem o nome de Santa Ana, mãe de Maria, vem o nome de São Joaquim, vem a historinha de que os dois já eram velhinhos também, não podiam ter filhos. Foi a intervenção especial de Deus que fez que Ana pudesse conceber Maria, né? E vai por aí afora até chegar aquela história de que já Mariazinha, com 3 aninhos de idade, foi levada ao templo, foi entregue lá no templo, né? São dados assim que não vêm dos 4 evangelhos que nós conhecemos, né? Até porque os 4 evangelhos são muito mais críticos em relação a tudo isso. E até porque naquele tempo, Bianca, mulher não tinha muito valor nem na religião. Ela não era muito reconhecida, a mulher era apenas uma pessoa ali qualquer, né? Se fosse um garoto, tudo bem, mas dizer que uma mulher foi entregue ao templo como se o templo fosse um colégio particular, isso não existia. É projeção de trás para frente, né? Mas, em todo caso, houve toda essa história. Parece-me que no século VI foi feita até uma igreja em Jerusalém em relação a essa apresentação. Ela entrou no Oriente, a festa, e acabou sendo assumida pelo nosso Ocidente. Eu acho mais importante, Bianca, que se veja a significação dessa festa, né? Não acredito que tenha havido essa cena maravilhosa aí, mas acredito sim que Maria se apresentou totalmente. A apresentação dela foi ela que fez. Na hora que ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade, ela tinha se apresentado, tinha se consagrado, entregou sua vida, tudo que pudesse acontecer, como uma resposta a Deus. Então, a apresentação de Maria é uma auto-apresentação, e isso é muito importante porque significa para nós, entende? Essa consciência de fé que nós temos, que nós podemos consagrar a nossa vida a uma mulher, a um homem, aos filhos, aos pais, né? Mas a apresentação básica da nossa vida deveria ser sempre a Deus, porque é dele que brotou a nossa vida e no caso de Nossa Senhora brotou a sua missão também dentro da história da salvação, dentro da igreja. Então, Nossa Senhora foi uma autoapresentação. E a gente também é convidado, inclusive, a fazer essa autoapresentação, não, a princípio, não auto, né? Pelo batismo é feita a nossa apresentação. Exato, E depois, no dia a dia, a gente é convidado a fazer essa autoapresentação, a se consagrar todo dia, como o senhor bem disse, a seguir aí os passos de Maria, porque Maria é aquela mulher que a gente deseja imitar, não é mesmo? Imitar, e é o que ela deseja, que nós imitemos. Ela não gostaria de ser colocada num trono tão alto que o cristão dissesse, isso não é para mim, não sou capaz. Ela falou, não, o caminho que eu fiz, os passos que eu dei, você pode fazer também, né? E você falou uma coisa muito bonita, a autoapresentação nossa é uma renovação constante daquele dom. Como Maria recebeu um dom, você recebemos o dom do batismo. Então, a cada dia eu assumo isso aí e me coloco diante de Deus e faço o meu sinal da cruz e falo, estou com o Senhor, me acompanhe, que eu vou atravessar mais um dia, né? Diante do Senhor em primeiro lugar. Eu me apresento e apresento ao Senhor.
né? As outras pessoas eu vou lidando aqui na terra conforme elas aparecem, umas fáceis, outras difíceis, mas diante de Deus eu quero estar 24 horas por dia. Padre, o fato de nos consagrarmos, de nos entregarmos a Deus todos os dias, realmente como servos, também vem em ligação, também tem ligação com o fato de sermos também, principalmente, evangelizadores, aqueles que levamos a Cristo. Isso também tem essa ligação, porque afinal de contas, quando a gente se torna um servo, a gente vai também evangelizando e vai também mostrando aos outros o caminho de Deus. Nós deveríamos ser um pouco diferente dos sacrários que temos nas igrejas, com uma capelinha especial, trancada a chave um pouco escondida, entende? Eu acho que no momento que eu vivo na presença de Deus, e principalmente eu tenho essa presença de Deus dentro de mim, normalmente eu deveria ser irradiante, né? Não enquanto eu saio falando por aí, Senhor Jesus, para lá e para cá, mas o meu jeito de ser, de olhar, entende? De falar, de agir, a minha sensibilidade, a minha compaixão, tudo isso transmite uma presença profunda de Deus, né? De tal modo que a gente olha em determinadas pessoas, você percebe pela própria presença dela, né? Que ela traz algo mais dentro de si, não apenas a sua capacidade de se relacionar e de sorrir, mas é alguém que realmente traz a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela não depende do visual. Hoje a gente depende demais do visual, se estou aqui com clergyman, não estou, sabe? Eu acho muito bonito essa nossa querida irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Bianca, se havia uma mulher que não tinha visual nenhum, se chamava Santa Dulce, como a Madre Teresa de Calcutá. Também. E, no entanto, se encontrava aquela pessoa cheinha de Deus, cheinha, no olhar, no jeito, tudo dela, né? Então, nós deveríamos ser transparentes de Deus. Se pudesse, deveríamos ser de vidro para mostrar Deus mora dentro de mim, né? E esteja à disposição para usar para esse Deus que está aqui dentro de mim. Eu sou servidor desse Deus. Padre, a gente também, nessa atitude de consagrado e de servidor, também nos chamamos a ser santos todos os dias. Porque quando a gente vai procurando a santidade todos os dias, que é o caminho que a gente tem que seguir, o caminho da santidade, ele tem que ser diário. É uma conversão diária. Nessa entrega diária, a gente vai caminhando também para a santidade, né? Eu sempre penso que a gente não deve se preocupar muito com a santidade. Porque é o Espírito Santo que vai atuando em nós, sabe? Então é Ele que nos santifica, nós não nos santificamos, Ele nos santifica, não depende do nosso esforço, né? Depende sim do nosso empenho, essa opção radical que eu faço, não pelo caminho, digamos assim, sei lá, do ódio, da arrogância, né? Da ganância, mas eu pego o caminho do serviço, do amor, da partilha. E na medida, Bianca, que eu vou perseverando nessa estrada, porque as tentações do outro lado vêm muito fortes, mas eu persevero nessa direção, o Espírito Santo vai me transformando, vai me santificando, né? E isso é uma ação muito bonita, que a pessoa nunca envelhece, porque quanto mais ela cresce na idade, mais ela é, assim, totalmente tomada por esse espírito de amor, de partilha, de compaixão, de sensibilidade pelo outro, vai crescendo sempre mais. Ou seja, Deus a está santificando. Pode ter certeza que a irmã Dulce e todos esses santos nunca tiveram essa consciência. A pretensão de ser santos, né? Dizer, eu estou me santificando. Absolutamente, não estavam nem aí. Eu quero fazer o bem à pessoa, eu quero servir aqui, né? E Deus foi santificando. A declaração de que você é santa ou santo é uma surpresa, primeiramente, para aquela pessoa. Até para o próprio santo, né? Olha assim, não diga, eu fiquei santo. Sim. E todo mundo percebe, essa pessoa é uma pessoa santa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem o costume, muitas vezes, de falar a respeito do caminho da santidade, enfim, mas no sentido, né, Padre, de que a gente precisa se preocupar não com a santidade em si, mas se preocupar em sermos realmente esses servos, estarmos sempre a serviço de Deus, né? Assim como Maria, que também, com certeza, nunca se preocupou em ser a maior mulher. Muito pelo contrário, ela se colocou na atitude de serva sempre. Padre, a ligação de Nossa Senhora da Apresentação, o título de Nossa Senhora da Apresentação, tem ligação com a apresentação de Maria? Ou não tem ligação nenhuma? É uma curiosidade que surgiu certamente, aqui. Né? Eu creio que quando construíram uma igreja no século VI, lá em Jerusalém, e começa-se a festa da apresentação de Nossa Senhora, tem ligação total, né, com
essa narrativa de que ela foi entregue aos 3 anos de idade por Joaquim e Ana no templo, e lá ela ficou até os 12 anos de idade. Quer dizer, toda essa narrativa, ela veio junto com uma festa que foi se estendendo no Oriente, depois chegou ao Ocidente também, e marca para nós, por exemplo, no rito romano, você veja que não é uma grande festa, é uma memória, porque nós temos consciência de que por detrás dessa festa, mesmo havendo uma bonita mensagem, né, a gente não comprova um fato histórico, né? Por isso que eu dizia para você, o importante é saber que, independentemente desse fato, né, Nossa Senhora viveu a sua vida de piedade, participou da sua comunidade, né, mas é difícil imaginar que ela, sendo menina, fosse entregue ao templo. Mas ela viveu a sua apresentação total a Deus. E, inclusive, toda essa presença de Maria foi importantíssima no começo dos séculos, no começo do cristianismo, não é mesmo? Certamente. E é esse o tema do Café Mariológico que vai acontecer no dia 28, né, padre? Ah, mas você lembrou uma coisa muito boa, muito bonita. Então, nós vamos encerrar as atividades da nossa Academia Marial, e é bom que todo mundo saiba que o Santuário Nacional tem televisão, tem isso, tem aquilo, mas tem também a Academia Marial. E uma academia que faz exatamente isso. Vamos conhecer Nossa Senhora cada vez mais profundamente, para poder amar Nossa Senhora ainda mais, né? E a gente procura aprofundar isso aí para que a nossa piedade não fique uma devoção muito superficial, né? Dependendo apenas de tradições, às vezes até de certos atos mágicos, tantas Ave-Marias, tanta isso, tanta aquilo, e a imitação de Nossa Senhora fica meio abandonada. Nós aprofundamos. E uma coisa bonita, já que nós temos sempre a figura de Maria no apanágio imenso, coroa, manto, né? E a gente se pergunta, mas como é que vivia Maria de Nazaré o dia a dia da sua vida? O que é que essa mulher fazia? Né? Andava toda solene, que eu sou a mãe do Salvador, eu sou a mãe de Jesus, a mãe do Rei dos Reis. Como que era o cotidiano de Maria, né? E esse cotidiano faz com que a gente perceba, Bianca, que ela foi uma mulher plenamente mulher. Isso é muito importante. Até certo ponto, essa mulher escapou dos esquemas culturais da sua época. Sim. Porque, de uma forma surpreendente, aquilo que não estava na cultura do povo, jamais, Deus se comunica com uma mulher. Deus vai dialogar com essa moça, né? E vai quase que pedir para ela, você teria o prazer de ser a mãe Sim. do Altíssimo. Ela vivenciou então um cotidiano em que depois da anunciação do arcanjo, ela continuou fazendo o seu pão, buscando a sua água, varrendo a casa, talvez plantando, trabalhando na roça um pouquinho, porque sempre havia uma roça, Sim. cuidando dos animais. Esse cotidiano que fez de Maria simplesmente uma mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, né? E vivenciando praticamente a rotina da vida de toda mulher e de todo ser humano, né? E por dentro desse mistério havia um verbo encarnado, presente, santificando. Eu não sei até onde Nossa Senhora tinha consciência que o templo de Jerusalém, majestoso, maravilhoso, feito de mármore e tudo isso, já não continha mais nada. Deus estava morando em Nazaré com ela, né? Havia se esvaziado aquele templo. Eu acho que até por isso que ela foi lá e pegou o menino Jesus e falou, meu filho, vamos para casa que Deus está em você, não está aí no templo, não. Sim. E todo esse cotidiano vai ser conversado, vai ser discutido, vai ser explanado no Congresso Mariológico, que vai acontecer, então, no dia 28 agora. Inclusive, dá tempo ainda de fazer a inscrição, dá não tempo, é mesmo? sim. Praticamente é um café mariológico. Café né? Mariológico. Café mariológico, porque vai ter um café também. Eu acho que Nossa Senhora vai preparar um cafezinho para todo mundo. É importante. Assim, no seu cotidiano, como ela preparava as Fazia, atividades da casa, certamente. também vai preparar um Chá, café. biscoitinho, bolo, ela vai... Mas é assim, Bianca, a gente faz no final do ano esse café que é um modo de encontro um pouco mais informal. Vai ser um bate-papo entre a professora Márcia Miné, né, o padre Ramon, e os dois que já estudaram mais a fundo, já produziram até alguns estudos sobre isso, eles vão conversar. Aí entra o nosso querido padre Joãozinho, tão conhecido com o seu violão, e ele vai intermediar tudo isso, cantar e não deixar a gente ficar muito cansado. Ali às 7 horas da noite, aqui na nossa salão do Padre Noé Sotilo, nós nos reunimos, né? E tem sempre um bate-papo. Eles se apresentam, eles conversam, eles discutem e depois tem um bate-papo livre para conversar sobre o cotidiano de Nossa Senhora. De uma forma assim muito fraterna, quase celebrativa, né? E a gente convida todos. Basta confirmar pelo telefone ou aí pelo
e-mail, né? Basta confirmar e não precisa levar nada. Nossa Senhora disse que vai preparar tudo. Então, dá para você confirmar a presença aí até o dia 26, nesses contatos que estão aparecendo aí também na sua tela, para você participar desse café mariológico, conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais em Maria. Que belíssimo, né? A gente poder aprofundar cada vez mais na Mãe de Deus, entender cada vez mais esse mistério de Maria. Padre, obrigada pela presença aqui, por trazer um pouquinho da data de hoje e também fazer esse convite pra gente. Tá bom, muito obrigado a você, a todos os nossos queridos ouvintes e todos aqueles que seguem a nossa televisão, TV Aparecida. E aproveite o dia de hoje, se apresente a Deus com a mesma disponibilidade de Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é sempre a vontade de amor, e de um amor que dura por toda a eternidade. Perder o amor de Deus é perder a eternidade, é perder essa maravilha que Deus nos dá. E Nossa Senhora da apresentação, ela pode nos apresentar ao seu Filho e nos apresentar a Deus nosso Pai.